Olá a todos, hoje eu quero mostrar para vocês a esteira que eu fiz pro tratorzinho caseiro. Essa esteira ela vai fazer a função do pneu biscoitado do trator, que é para poder aumentar o torque da tração, né, em relação ao chão. Então a gente tem, quando está cultivando, o aquele probleminha lá de pegar o solo é, com terra solta, né? E aí o peso que você vai fazendo, que você tem no momento do arado ou da gradeação, vai fazer as rodas patinarem. E se os pneus estiverem, aliás, se o solo estiver molhado, os pneus também vão patinar. Um dos segredos pro trator não vibrar, não fazer aquela vibração, é nunca colocar molas traseiras. Quando no caso da transmissão traseira, aonde for a transmissão, que eu sugiro sempre ser na traseira, aonde for a transmissão, nunca colocar molas na suspensão traseira, onde vai a transmissão, porque no momento que ela tiver alguma dificuldade de peso, tiver pesado e ter que usar o torque do motor, um torque forte para equilibrar o peso, né? A rotação do motor em relação ao peso, ela vai vibrar e o trator vai vibrar, e aí simplesmente você não vai ter um torque do motor. Então a suspensão tem que ser rígida na parte traseira, e na frente a gente coloca uma mola, sei lá, uma cambagem ali, que é para poder fazer para poder o outro eixo fazer o acompanhamento do solo. No caso do meu, eu coloquei molas com amortecedor de moto, né? Que o meu é pequeno. Então eu fiz aqui a esteira. Eu vou mostrar para vocês os detalhes da esteira. Não dá para fazer um tutorial da esteira porque já está feito. Mas eu vou explicar como é que eu fiz, e para que, se alguém quiser copiar, possa copiar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui em cima que são duas. Vou achar a melhor forma de mostrar aqui, porque estou filmando na câmera frontal e aí fica ruim de mostrar, porque eu não vejo legal. Então são duas peças, uma peça de cara para outra. Aqui. Então um dos detalhes são as abraçadeiras. Coloquei as abraçadeiras aqui. Essas abraçadeiras apertam a esteira na roda no pneu, e aí o pneu fica bem apertadinho, e com ele não tendo risco de soltar, né? Não existindo risco de soltar. Essa aba aqui fica no limite da roda do pneu, daquela parte que o pneu já é inclinado, e essa daqui também fica no limite da inclinação do pneu do lado oposto, fazendo com que a roda fique bem, a esteira fique bem encaixada no pneu, e eliminando o risco dela sacar tanto para um lado quanto para o outro. Então, vou botar aqui num lugar mais claro. Essa peça aqui, vou contar aqui, é para colocar numa roda, num pneu de aro, aliás, num pneu 13. Essa peça é para colocar no pneu 13. Então eu vou contar quantas eu fiz. Se eu não me engano, é 17. Mas a intenção minha era colocar
21 aproximadamente, ficaria melhor. 21, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. São 15. Então, a minha intenção era colocar 20 na época que eu fiz. Porém, eu tinha problema com ferro. Não tinha muito ferro, tinha pouco ferro nas cantoneiras. É uma cantoneira bem alta, dá 2 dedos, quase 3 centímetros. Dá quase 3 centímetros aqui, 2,5 centímetros só de massa, onde ela vai fazer o torque. O outro detalhe é que eu peguei a cantoneira, eu cortei a cantoneira e fiz um corte em V. Aqui cortei assim e assim, e quando eu tirei a pecinha do meio, eu fiz o vinco aqui, vinquei ela aqui e ela ficou como se fosse uma setinha levemente dobrada para fazer para melhorar a precisão de torque. Então ela ficou muito boa. Ela consegue fazer o corte da terra e tracionar o tratorzinho com o máximo de precisão. Então, se forem copiar, se alguém quiser copiar essas peças, copiem, porque realmente elas funcionam. Elas funcionam com o máximo de precisão, tá? Lembrando que ela tem tudo que você faz caseiro, tem algumas coisas que são negativas, né? Lógico. Se eu pudesse colocar um pneu biscoitado, eu faria. Eu colocaria um pneu biscoitado do bom. Então, como eu não tenho um pneu biscoitado, eu fiz os biscoitos do meu pneu. A desvantagem desse tipo de equipamento é que em estrada abaloada, em estrada feita pissarra, que tenha pedras, você sente isso. Você sente o contato desse ferro com a estrada, né, com o solo. Sente. Já no solo que não tenha, aliás, no solo, como é que eu digo, frouxo, você não sente mais, o contato dela é totalmente suave, né? Então, essa seria a desvantagem dessa peça. Essa peça aqui, sem esse detalhe, ela está perfeita. Ela está simplesmente perfeita. Foi feito e aprovado. Se não fosse esse detalhe. Então, para mim corrigir esse detalhe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ponte daqui aqui. Em cada uma dessas setinhas, desses biscoitos, eu vou fazer uma ponte e fazer o alinhamento aqui para ele ficar arredondado, para que pelo menos no lugar onde não se tenha pedras muito assim, então o solo comum, eu vou ter um conforto, porque vai estar ligando essa peça a essa peça, e aí eu vou ter o conforto de não ficar balançando muito, trepidando o trator, que a gente sente a trepidação, a vibração muito forte, né? Num solo que tenha pissarra, né? Pissarreira, estrada pissarreira, você sente um contato muito forte. Então eu vou fazer uma pontezinha, eu vou fazer essa correçãozinha aqui, uma ponte para daqui aqui. Cada biscoito vai ter uma pontezinha ligando um ao outro, para que eu tenha contato constante com a terra, e assim esse biscoito não venha sofrer nenhum impacto no momento do contato da terra com a esteira. Fora isso, a esteira está perfeita. Sem esses detalhes, a esteira está perfeita.
Então eu queria trazer para vocês essa informação, porque eu não passei, eu só mostrei que eu tinha feito a esteira, mas não tinha falado dos detalhes da esteira, tá bom? Então quem quer fazer, se não tiver como fazer, comprar um pneu biscoitado, né, daqueles de, não sei se é Jeep, não sei, uns pneus próprio para lama, para barro solto. Então, não tendo condição de fazer, pode apostar nessa ferramenta que você não vai se decepcionar, com certeza, não vai se decepcionar. Então, forte abraço, valeu a todos e até o próximo vídeo. Lembrando que se quiser dar uma forcinha no canal aí, se inscrever no canal, deixar o seu like para dar a força do canal, não esqueçam de fazer isso, tá bom? Abraço, valeu gente, e nós estamos juntos aí, um copiando a ideia do outro, e assim a gente pode fazer aí um mundo melhor para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar e para quem tem um sonho de ter um equipamentozinho que não pode comprar. Acho que há 4 anos atrás, eu consultei o preço de um mini trator, aqueles feitos de lata, chassi, que é uma porcaria e parece bonito, até legal o jeito, o formato, mas o mais simples, que é chamado Tratorito, R$ 6.000. E o mais sofisticado, que também é só uma lata velha, chassi todo mal acabado, daqui um dia começa a gerar um monte de manutenção, R$ 12.000 sem implemento. Entendeu, gente? Então é muito. Para quem pode fazer, para quem sabe fazer, para quem trabalha com solda, vá em frente, faça o seu tratorzinho, a sua ferramentinha, que você não vai se decepcionar. Vai render bastante. Aposenta o burro, porque o burro é um animal bom, lógico, mas cansa muito rápido, né? Um dia trabalhado, um dia bem trabalhado no burro, no outro dia o burro não aguenta mais. Na primeira semana o burro já está esgotado. Então, se você tiver muita coisa para fazer, certamente você não vai fazer, porque o coitado do burro não aguenta isso. Aposenta o burro, deixa ele só para dar aquelas viagenzinhas. Faça o seu tratorzinho com motor de moto, que é muito econômico, usando sempre um motor de torque baixo um motor de torque baixo e de mais força, de mais robustez. Eu recomendo o motor da Dafra, eu recomendo também o motor da Sanda, que é o motor que eu tenho. É um motor que tem muita força e já é reduzido. Os motores Hondas, ele tem muita rotação, mas ele não é reduzido. Então, quando você coloca ele, mesmo que seja na caixa de marcha, você percebe que a rotação dele fica incompatível com a força que você precisa. Então, dá para fazer, dá uns 150 com certeza, mas da Honda ou da Yamaha. Mas o melhor mesmo é um motorzinho importado que tem um torque aliás, motor, eu falo assim motor importado, mas é quase insignificante. Um motor que eu falei da Sandal, e o motor da Dafra, uns motores que tem um torque muito baixo relativamente, baixo relativamente e com muita força. Ele já é reduzido, ele já tem uma redução maior, e aí faz com que quando você coloca no tratorzinho, ele adeque a força dele com a caixa de marcha, e você vai ter uma resposta melhor, tá bom? Então tá aí, tá a dica, podem copiar, pessoal. É show de bola, eu garanto, é show de bola. Não tem mato, não tem terra solta, lama, que ele não passe por cima. Abraço a todos, valeu, até mais.